Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar-lhes uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 a seguir, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. Mateus capítulo 2, versículo 1 a seguir. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Amém? Somente estes versículos. A palavra de Deus aqui está a falar do nascimento de Jesus Cristo na cidade de Belém, região da Judéia. Mas ali estava nascendo Jesus Cristo, um menino que era diferente de todos, porque havia uma promessa nos séculos anteriores de que haveria de nascer, de vir ao mundo, o Messias, o Redentor, o Salvador, o Restaurador. Havia uma promessa de Deus de interferir na história humana para socorrer a humanidade. A humanidade perdida, morta em suas ofensas e pecados, em suas práticas. A natureza do ser humano estava intrínseca com o pecado. O ser humano não tinha condição de se salvar, não tinha condição de ir até Deus, não tinha condições, assim como não tem até os dias de hoje, de fazer absolutamente nada que os justifique. Não há esforço humano, não há mérito humano. O ser humano simplesmente pode fazer o melhor e isso não será suficiente para salvá-lo. Não será suficiente para levá-lo até Deus. Então, tudo que o ser humano faz o conserva longe do Senhor. É impossível se reconciliar com Deus se Deus não querer. Mas quando Jesus nasceu, ali Deus estava mostrando que sim, Ele queria. Deus estava disposto a reconciliar a humanidade com Ele, oferecendo perdão para quem se arrepender. Jesus, quando estava no mundo, Ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava dizendo ali que enquanto a humanidade estava envolta em seus pecados, condenado pelo pecado intrínseco na sua natureza, havia então um plano de Deus nos céus em favor da humanidade, porque Deus olhava para a esfera terrestre e ao invés de olhar com juízo para nos condenar, Ele nos amou. E então Ele colocou o seu plano em prática para nos salvar. Se nós não podíamos ir até Deus, Deus veio até nós por meio de Jesus Cristo. E então nasceu Jesus, o Salvador, o Redentor, o Restaurador. Ali naquele momento estava nascendo Jesus, não somente o Rei dos judeus, mas o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele nasce então no ventre de uma mulher virgem, mostrando que Deus é infinito e Ele não precisa das ações humanas para agir. Deus não precisa de nenhum esforço humano. Deus veio salvar o ser humano que com todo o seu esforço não era capaz de se salvar. O Senhor Deus dos céus e da terra então interfere na história da humanidade como uma prova de sua existência. Nenhuma pessoa pode ser gerada, concebida por um ventre virginal. Mas Deus fez isso porque Ele interferiu com o seu poder infinito na história humana, mostrando que Ele é Deus, que Ele existe. E Ele deu prova de sua existência para todo ser humano. Jesus nasceu de um ventre virgem. É Deus vindo ao nosso encontro. É o plano de Deus sendo colocado em prática em nosso favor. Naquele momento, Jesus foi a alegria da casa. Maria, pela primeira vez, pega o seu filho nos braços. E não era simplesmente o seu filho, mas ali nos seus braços estava o Pai da eternidade, o Príncipe da paz,
que consequentemente haveria de crescer em graça e conhecimento, e por meio dele a humanidade poderia se reconciliar com Deus. Ora, se nós não temos condições de fazer algo que nos leve para perto de Deus, eis aí Jesus Cristo se aproximando do ser humano. O ser humano pôde vê-lo, pôde tocá-lo, pôde falar com ele e aprender seus ensinamentos. Então, o Senhor Deus se aproximando da humanidade, a humanidade que trilhava um só caminho que os levava para a perdição, agora se deparou com um caminho novo, um caminho que foi inaugurado na cruz do Calvário, um caminho sangrento, mas que nos leva até Deus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então a humanidade diante de si passou a ter dois caminhos, e agora a oportunidade de, com o seu livre-arbítrio, fazer a escolha. Se quer seguir o caminho deste mundo, do qual a multidão segue, sem saber qual é o seu destino final, ou se você quer seguir o caminho que se chama Jesus, cujo seu destino final é o céu, é a glória ao lado, presente, junto do Pai que está no céu, que um dia resolveu nos salvar, que um dia teve compaixão de nós desde a eternidade. Quando Jesus nasceu, ali foi um ato de amor, de compaixão, de misericórdia e de graça de Deus para conosco, que não tínhamos condições nenhuma de nos justificar. Agora, a humanidade pode se reconciliar com Deus por meio de Cristo, aceitando a Jesus como Salvador. A humanidade pode se reconciliar com Deus e ser aceito por Deus se a humanidade aceitarem a Jesus como Salvador e seu Evangelho. O Evangelho de Cristo manda que todos reconheçam que são pecadores e se arrependam. E aqueles que diante do Evangelho se arrependem e aceitam pela fé Jesus como Salvador têm seus pecados perdoados. O nascimento de Jesus é uma prova de que Deus não quer condenar ninguém, mas nós somos condenados pela culpa do pecado que nos leva para a perdição. Mas todos os que aceitam a Jesus são purificados de seus pecados e a culpa removida por um Deus que tem o seu coração disposto a perdoar e a salvar. Então é por meio de Cristo que nos achegamos a Deus, que nos achegamos ao céu, porque nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro Salvador, não existe outro meio, não existe outra condição. A condição é o Calvário. O Salvador é Jesus Cristo. O caminho foi inaugurado lá no Calvário. Portanto, não tem como ir para o céu nem ser filho de Deus se não aceitar Jesus como Salvador. Mas quando se aceita Jesus, a pessoa é livre do domínio do pecado, da culpa do pecado, e é aceita como filho de Deus. E sendo filho de Deus, são justificados por Jesus Cristo, porque Jesus é quem nos justifica e por meio dele nós temos acesso a Deus. Não tem como ir para o céu sem Jesus. É necessário que todos aceitem ele como Salvador. Você consegue compreender o quão importante e glorioso foi aquele nascimento em Belém? A Bíblia fala que alguns pastores ou magos, como o texto cita, viram a estrela no Oriente. Eles estavam em outras regiões e seguiram aquela estrela. Eles passaram por Jerusalém e perguntaram: aonde que está nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Aquela notícia se espalhou por Jerusalém. Mas eles seguiram viagem e chegando até Belém, seus olhos viram o menino. Eles adoraram o menino, deixaram presentes. E ali eles estavam diante de uma cena tão gloriosa. Ali eles, diante do menino, eles estavam diante da interferência do Deus dos céus e da terra na história humana. E eu quero dizer a você que está ouvindo esta mensagem, um dia você também nasceu. Um dia você foi o centro das atenções na sua casa. No dia em que você nasceu, a sua mãe pegou você pela primeira vez nos braços e ela sorriu. Talvez ela tenha derramado uma lágrima mais de alegria. No dia em que você veio à luz, a casa inteira sorriu, todos os que estavam ali sorriram. Mas os anos foram se passando e você passou pelas fases da vida. Infância, adolescência, a juventude, a fase adulta e outros que chegou até a idade mais avançada. Mas diante o percorrer da história da tua vida, os seus olhos começaram a ver coisas que nunca tinham visto. Nos ambientes em que você passou, na escola, nas ruas, no trabalho, em qualquer outro ambiente,
No percorrer da tua jornada, nas fases da tua vida, os seus olhos começaram a se deparar com cenas que você não tinha visto. Seus ouvidos começaram a ouvir vãs conversações, ideias que você nunca tinha ouvido. Com o passar do tempo, você começou a se deparar com situações que você nunca tinha se deparado antes. Você começou a se deparar com cenas que você nunca tinha estado presente em situações como esta. Então você olhando o que os seus amigos faziam, o que os seus colegas faziam, o pecado nasceu diante dos teus olhos. Você ouvindo as conversações, você ouviu propostas, você ouviu convites infames, impróprios, que te arrastaram para o pecado, porque naquele dia o pecado nasceu nos teus ouvidos. Você então se deparou em lugares que você não deveria estar. Você foi até ambientes em que você sabe que a presença de Jesus não se manifesta ali. Você esteve praticando situações que você sabe que nunca foram aprovadas por Deus. Porque você estava em um ambiente de iniquidade, você estava diante da presença do pecado. E assim a humanidade vai se afastando cada vez mais e se perdendo. Mas hoje o Evangelho de Cristo te convida a olhar para Jesus, o menino que nasceu em Belém. O Jesus de Nazaré, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que morreu na cruz pelos pecados humanos e que ressuscitou ao terceiro dia, porque a morte não tem poder para deter o autor da vida. Jesus Cristo nasceu e ali a luz brilhou para toda a humanidade que estava em trevas. Portanto, Jesus é a única esperança viva para toda a humanidade. Se a esperança do mundo é a última que morre, a esperança em Cristo ela jamais morrerá. Então é para Jesus que você deve olhar e fixar nele os seus olhares. Você precisa olhar para aquele que tem poder para te libertar, salvar e perdoar. Então é hora de você permitir que Jesus venha nascer diante dos teus olhos. Você precisa dar ouvidos à palavra de Deus, e esta mensagem que você está ouvindo não é meramente a mensagem de um pregador, mas é a mensagem que está saindo do coração de Deus para o teu coração. E o Espírito Santo que trabalhou para este acontecimento do nascimento de Jesus, é Ele quem está trabalhando para te convencer de que você precisa de Jesus, você precisa ser perdoado, e o Espírito Santo fala com você e é a Ele que você está ouvindo. Você precisa permitir, ouvindo a palavra de Deus, que a palavra dele nasça diante dos teus ouvidos. Você precisa permitir que o Cordeiro venha nascer diante dos teus olhos e a palavra dele diante dos teus ouvidos. E aí você precisa vir para a cena da salvação. Se você esteve na cena do pecado, diante do pecado, você permitiu a presença dessas coisas reprováveis vir para a tua vida, é hora de você se colocar na presença de Deus, diante de Deus, e pedir que a presença de Deus entre na tua vida. É hora de você esvaziar o teu coração do rancor, da mágoa, do ódio, das más intenções. É hora de você esvaziar a tua vida das coisas vãs deste mundo com arrependimento. E pedir que o Senhor Jesus entre na tua vida, faça morada, e que esta presença gloriosa te domine e te guia. Porque aonde a presença de Jesus Cristo está, o pecado não pode dominar. Aonde a presença de Jesus Cristo entra, a escravidão vai embora. Porque Jesus é aquele que liberta o pecador, salvando ele das correntes grossas do pecado que lhes prende. Ele é o Todo-Poderoso, e você consegue então compreender quão importante foi o nascimento de Jesus Cristo. Este nascimento foi sem igual. Este nascimento verdadeiramente foi o divisor de águas e dividiu a humanidade entre antes e depois de Cristo, mostrando que Jesus é o centro de toda a humanidade. Jesus é o centro da história. Então você precisa permitir que Jesus nasça diante dos teus olhos, venha nascer diante dos teus ouvidos e venha nascer na tua vida. Você não quer permitir isto agora? Você tem a oportunidade de fazer a escolha, você tem o livre-arbítrio, você tem a liberdade de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Se você aceitar Jesus como Salvador, você está saindo da condição das trevas para a maravilhosa luz que é Cristo. Você está deixando a condição de condenado para salvo. Você está deixando a condição de perdido para aquele que foi encontrado pela misericórdia e pela graça de Deus. Você não quer viver esta nova realidade? Aceite Jesus como teu Salvador. Venha para o Cristo da cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aceite Jesus que vive para sempre e permita que Ele venha viver na tua vida. Que os teus olhos estejam nele. Que você dê atenção para a palavra dele, para o Evangelho de Cristo.
Que você abra o teu coração para Jesus de uma vez por todas, porque hoje Ele está dizendo: eis que eu estou à porta do teu coração batendo. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na tua vida, cearei com você e você comigo. Deixa Jesus entrar na tua vida para ter comunhão com você. Tenha comunhão com Cristo. Chega de ter comunhão com a presença das coisas erradas desta vida, que não vão te salvar, que não vão te edificar. Não tenha as pessoas perdidas deste mundo como a tua referência. Olha para Jesus Cristo, referência verdadeira e suficiente para te conduzir pelo verdadeiro caminho que te leva até o céu. Se você aceitar Jesus, Ele te aceita, te recebe e te perdoa. Portanto, vinde a Jesus e vinde hoje mesmo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine e que Deus vos salve. No nome de Jesus Cristo. Amém.